Neste vídeo, vamos definir um autômato de pilha não determinístico. Um autômato de pilha não determinístico ele é definido como uma sextupla, onde o conjunto de estados, o conjunto de símbolos, o alfabeto da pilha e o conjunto de estados finais, eles são similares aos autômatos de pilha determinístico. Delta é uma função parcial que possui como produto cartesiano conjunto de estados, alfabeto de entrada unido com a palavra vazia, alfabeto de pilha unido com a palavra vazia. E como contradomínio nós teremos um conjunto D. E esse conjunto D, na verdade, ele é um subconjunto do produto cartesiano de E por gama estrela. Isso quer dizer que essa função delta vai nos levar para um subconjunto de estados. E o professor Newton ele define um conjunto de estados iniciais. Vale ressaltar que alguns livros-textos definem apenas um único estado inicial. E então podemos definir a linguagem reconhecida por um autômato de pilha não determinístico. Seja um autômato de pilha não determinístico M, a linguagem reconhecida por M é o conjunto de W pertencente a sigma estrela, tal que, para algum estado inicial I, com a palavra W a ser processada e a pilha vazia, lembrando que aqui nós temos uma configuração instantânea, com 0 ou mais passos, nós vamos chegar a uma configuração de um estado E, onde E é algum estado final, consumindo a palavra toda e a pilha vazia. Então, esse é justamente um cenário de aceitação. Então, com isso, podemos ver o nosso exemplo para ilustrar um autômato de pilha não determinístico. Nesse exemplo, W ele possui um número de zeros igual ao número de uns. E aqui está o autômato. Veja que é um autômato extremamente simples. Vamos primeiro nos perguntar por que esse autômato é um autômato de pilha não determinístico. Lembrando que um autômato de pilha não determinístico ele possui transições compatíveis. Então aqui nós temos, vamos analisar essas duas transições superiores. Então aqui nós vamos perguntar, essas transições são compatíveis? Então na primeira posição nós temos 0, 0, então é igual. Então uma condição foi satisfeita. Vamos ver a segunda condição. A segunda condição requer que na segunda posição ou um deles seja lambda ou ele seja igual. Eles sejam iguais. Então aqui nós temos que um deles é lambda. Então, portanto, essas duas transições são compatíveis. Aqui, nessas duas transições de baixo, nós podemos ver que elas duas também são compatíveis, pois a primeira posição é igual e a segunda posição, uma delas é lambda. Vamos fazer alguns exemplos de execução desse autômato para entender o seu funcionamento. Então aqui nós temos o autômato. Então, 0 lambda z, 0 u lambda, 1 lambda u, 1 z lambda. E esse estado ele é tanto inicial quanto final. Então, 0 lambda z, 0 u lambda, 0 lambda z, 0 lambda, 1 lambda u, 1 z lambda. Então, a minha transcrição está correta. Vamos começar a pensar que tipo de palavras devem ser reconhecidas. Então, aqui, claramente, 0, 1 é o tipo de palavra a ser reconhecida. Como também palavras do tipo 1, 0, 0, 1. Como também a palavra lambda. Então, vamos simular inicialmente. Eu vou chamar aqui de estado A. Então, nós estamos no estado A. Vamos processar a palavra 01 e a pilha inicia vazia. Então, nesse estado, nós temos apenas uma única transição possível. 0 desempilha lambda, empilha Z. Então, vamos para o estado A. Resta agora apenas 1. E aqui desempilhamos lambda, ou seja, nada desempilhamos. E empilhamos Z. Então, aqui nesse estado, olha que interessante. Nós agora temos duas possibilidades. Pois, justamente, no estado A, lendo 1,
nós podemos tanto fazer essa transição desempilha nada, empilha 1, que seria equivalente a ir para a lambda empilhando, desempilha nada, empilha 1. Então ficaria o z. Como também podemos fazer essa transição inferior, desempilha z e empilha nada. Então indo para a configuração A, desempilha z, então consumimos a palavra, e desempilha z e empilha lambda. Então observe que nessa configuração instantânea de cima, o autômato ele não terá mais transições a realizar. Portanto, esse estado ele não é de aceitação. Não aceita. Pois sabemos que o estado de aceitação devemos estar em um estado final, consumindo a palavra toda e a pilha vazia. Porém, nesse estado, aceita. Então, aplicar a função de transição estendida nesse autômato vai nos resultar justamente nessa configuração que justamente é de aceitação. Então, portanto, dizemos que essa palavra 01 é reconhecida. Vamos ver um outro exemplo. Então, vamos processar 1001. Então, começamos com esse cenário e aqui nós temos uma única possibilidade, que é justamente desempilha nada, empilha U. Então, A 001 e empilhamos U. Aqui temos duas possibilidades. Uma bifurcação é justamente a transição superior sobre 0, que é justamente desempilha nada, A desempilha nada, então consumindo 0, então 01, então aqui desempilha nada e vai empilhar um Z. E temos também uma outra possibilidade, que é ler o 0, desempilhar U e empilhar lambda. Então aqui nós teremos desempilho 0, o U empilha lambda. Então teríamos essa configuração instantânea. Vamos dar prosseguimento com a configuração superior. Então aqui temos um 0, que nós vamos justamente fazer qual transição? Temos U no topo da pilha? Não. Portanto, só nos resta uma possibilidade, que é empilhar esse 0. Então aqui, A, então consumimos o 0 e desempilhamos nada e empilhamos Z. Então aqui nós temos a configuração ZZU. E aqui, vamos dar prosseguimento. Então nessa transição, nessa configuração instantânea, nós temos quais possibilidades? Mais uma vez, nós nos deparamos com duas possibilidades. Uma delas é fazer a transição lambda U. Então, vou colocar aqui em cima, que é estado A, consumo o símbolo 1 e vou justamente nada desempilhar e empilhar U. Então, temos U, ZZ, U. E a outra possibilidade é justamente consumo 1, desempilho Z. Então, nós temos Z no topo da pilha. Então, A, lambda, desempilho Z, empilho lambda. Então, chegamos nessa configuração instantânea. Observem que nenhuma dessas configurações são de aceitação. Então, vamos enveredar, voltar para esse caminho. Então, aqui, nesse estado, o que é que nós podemos fazer? Nós temos apenas uma possibilidade, que é justamente leio A, desempilho lambda, empilho Zzão. Então, aqui nós temos A1, Zzão. E a partir daqui, nós temos duas possibilidades mais uma vez. A primeira transição, lambda U, que é equivalente a permanecer em A, consumo o 1 de entrada, lambda, e nada desempilho e empilho U. Então aqui chegamos nessa configuração, que não é uma configuração de aceitação. Porém, temos uma outra possibilidade, que é A, podemos consumir o 1 desempilhando esse Z e empilhando o lambda. Então, chegamos nessa configuração. E observem que essa configuração é uma configuração de aceitação, pois estamos em um estado final, consumimos toda a palavra de entrada
e a pilha encontra-se vazia. Peço para que você exercite outras palavras, inclusive palavras que não são de aceitação. Dando continuidade, vamos ver um exemplo que não era tratável por meio de um autômato de pilha determinístico. Deixo como exercício para que você tente construir um autômato de pilha determinístico para essa linguagem, mas já adianto que não será possível. Essa linguagem é a linguagem dos palíndromes, que justamente a palavra é igual ao seu reverso. Um exemplo seria a palavra asa, pois se nós pensarmos no seu reverso, vai ser igual a ela mesma. Então, aqui nós temos um autômato de pilha que vai reconhecer essa linguagem. Mas antes de compreender esse autômato, vamos exercitar, vamos refletir sobre essa linguagem. Então, vamos pensar. Nós temos aqui a palavra asa, que nós sabemos que ela é palíndrome. Então aqui, por exemplo, temos a palavra A, B, BA. Temos, por exemplo, a palavra A, B, A, B, A. Então, qual o modo de funcionar justamente o raciocínio por trás de uma palavra palíndrome? Nós podemos perceber que é como se na posição central, no meio dela, fosse espelhada. Então, esse símbolo é igual a esse vai ser igual a esse vai ser igual a esse. Então, observe que isso vai valer para toda palavra palíndrome. Mas, no caso da palavra asa, há uma complicação. O primeiro é igual ao último, mas acontece que a posição do meio, ela quebra esse raciocínio. Mas ela quebra justamente por quê? Por ela ser de tamanho ímpar. E essas duas que nós vimos são de tamanho par. Vamos ver um outro exemplo? Por exemplo, AB, BA, e vou colocar um elemento X aqui qualquer. Então, observe que A é igual a último a segunda posição é igual à penúltima. No caso das palavras palíndromes de tamanho ímpar, a posição central do meio, justamente, ela não tem importância. Não tem importância. Então, com isso, vamos começar a entender o raciocínio da solução para a palavra palíndrome apresentado no slide anterior. Então, aqui, vamos pensar. Nós estamos lendo 0, nós nada desempilhamos e empilhamos 0. O que é que nós devemos garantir? Nós devemos garantir que nós vamos casar as palavras, resumindo, o primeiro símbolo com o último símbolo, o segundo símbolo com o penúltimo símbolo, o terceiro símbolo lido com o antepenúltimo símbolo, e assim sucessivamente. Então, nessa etapa, nós estamos simplesmente empilhando. Vamos entender? Então, aqui, por exemplo, vamos pensar na palavra ABA, ABA. Então, o que é que nós vamos fazer? Lemos o A, empilho Azão. Leio um B, empilho Bzão. Leio um A, empilho Azão. Mas observe que depois que eu leio esse terceiro A, eu devo entender que eu cheguei no meio da palavra palíndrome. Isso no caso de tamanho par. Então, como eu posso implementar isso por meio de um autômato? É simplesmente pela ideia de chute. Como assim? O autômato ele vai ter que chutar e processar todas as possibilidades. Então, aqui é uma possibilidade, aqui é uma outra possibilidade, aqui seria uma outra possibilidade, e assim sucessivamente. Mas possibilidade de quê? O autômato, por exemplo, quando ele estiver nesse cenário, ele vai ler esse A e vai bifurcar. Ele vai bifurcar, como assim? Chutando que, após ler esse A, chegamos ao meio, e uma outra bifurcação onde ele vai supor que não chegamos ao meio. Veja que
Quando ele bifurcar chutando que é o meio da palavra, ele vai errar. E a outra bifurcação onde ele chutou que não é o meio, ele vai prosseguir justamente para esse cenário, onde mais uma vez ele vai se deparar com uma bifurcação. Após ler o B, ele vai chutar cheguei ao meio da palavra, não cheguei ao meio da palavra. Observe que o chute cheguei ao meio da palavra vai falhar. E então, prosseguindo pelo caminho não é o meio da palavra, ele vai chegar nesse cenário. E nesse cenário, justamente, mais uma bifurcação. É o meio da palavra, não é o meio da palavra. E observe que ele vai repetir esse processo em todo passo. Então, aqui também ele vai prosseguindo, que vai ser o meio da palavra. Então, esse que é o raciocínio. Então, vamos voltar lá para o exemplo, para a solução do professor Newton. Então, aqui, observe que nós vamos ler 0, desempilha nada, empilha 0. Lemos 1, desempilha nada, empilhamos 1. E então, temos uma transição de 1 para 2, que justamente é o caso do chute. Observe que essa transição lambda, lambda, lambda vai ser o chute para palavras de comprimento par. E enquanto essa transição 0, lambda, lambda, 1, lambda, lambda, é justamente a transição de chute para palavras de tamanho ímpar. E então, no estado 2, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplesmente casar o 0 lido com o 0 no topo da pilha. 1 lido com 1 no topo da pilha. Então, vamos entender por meio de um exemplo. Então, aqui, dado que nós compreendemos a ideia, vamos pensar na palavra ABBA. Então, aqui nós começamos. Para facilitar, vou transcrever esse autômato para cá. Estado 1. Então, se eu leio um 0 lambda, eu vou empilhar 0. Se eu leio um 1 lambda, empilho 1. E aqui eu vou ter lambda, 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 que é o caso das transições pares. 1 lambda, lambda, 0 lambda, lambda. E aqui no estado 2, para cada 0 lido, eu desempilho um 0 lambda. E para cada 1 lido, eu desempilho 1 lambda. E aqui é um estado final. Bem, é isso mesmo. Então, vamos pensar. Então, eu estou no estado 1, A, B, B, A. E então, lambda. Temos quais possibilidades? A primeira possibilidade é justamente de chutar, digamos que é o meio. Como assim? Desculpe, então aqui eu vou transformar nessa palavra em 0, 1, 1, 0, para ficar coerente com o exemplo. 0, 1, 1, 0. Então aqui nós temos a primeira possibilidade, que é justamente de chutar que é o meio. Então, nós temos a possibilidade de fazer essa transição como? Temos a possibilidade de fazer essa transição com lambda, lambda, lambda. Então, nós iríamos... Aqui tem um lambda. Então, nós iríamos para o estado 2. E aqui faríamos a transição lambda, lambda, lambda. Nada consumimos, nada desempilhamos. E também nada empilhamos. Então, 2, 0, 1, 1, 0, lambda. Temos também a possibilidade de fazer a transição como consumindo esse 0. Então, aqui teríamos uma outra possibilidade, indo para o estado 2, consumindo esse 0, 1, 1, 0, e nada empilhando. E então, temos a outra possibilidade, que é a possibilidade correta, que nós sabemos ser correta, mas veja que o autômato não tem condição de saber, que é permanecer no estado 1, pois justamente sabemos que não chegamos no meio da palavra. Então, com isso, ele vai permanecer no estado 1, ele vai consumir esse 0, porém, ele vai desempilhar nada, mas ele vai empilhar um 0 no topo da pilha. Observe que nesse estado aqui, nessa configuração instantânea, ele vai morrer, pois justamente no estado 2 não tem transição que desempilhe 0 ou 1 para ser aplicada. Então aqui ele morre. O mesmo vai ocorrer nessa configuração instantânea, pois foi um chute errado de que era o meio da palavra. Então aqui, mais uma vez, vamos ter as seguintes possibilidades. Podemos fazer a transição chutando que é o meio lambda, lambda, lambda.
Então aqui vamos para 2, nada consumimos e a pilha não é desempilhada e nada é empilhado. Temos uma outra possibilidade que é chutar que é o meio consumindo esse 1. Então vamos consumir um 1, então vamos para o estado 2, vai nos restar um 0, nada desempilhamos e nada empilhamos. Então ficamos nessa configuração. E o autômato também ele vai chutar o que nós sabemos ser o correto, que é permanecer no estado 1, pois de fato não é o meio da palavra. Então consumimos o 1, nada desempilhamos e empilhamos 1. Então aqui vamos processar esses estados, essas configurações instantâneas anteriores. Então no estado 2, nós não temos uma transição para operar, pois a única transição no estado 2 que consome 1, ela requer desempilhar 1, mas nós só temos um 0, então o autômato ele vai morrer. Nesse estado, também nós temos um estado que não há transição possível, pois no estado 2, lendo 1, requer desempilhar 1, mas nós só temos 0, então o autômato morre. Então vai restar essa única possibilidade, onde justamente o autômato mais uma vez vai ter 3 possibilidades. A primeira delas, que é a transição correta, é justamente chutar o meio da palavra. Então ele vai chutar, por exemplo, que vamos para o estado 2, nada consumimos. Observe que nada consumimos é a transição justamente mais adequada nesse cenário, que é a transição que chegamos ao meio e a palavra é de tamanho par. Então vamos nos dirigir para o estado 1, 0, nada desempilhamos, nada empilhamos. Então a pilha permanece inalterada. Temos também a possibilidade de fazer a transição chutando o que é o meio, mas de uma palavra de comprimento ímpar, consumindo então esse primeiro 1. Então aqui nós temos 2, consumimos o 1, nada desempilhamos, nada empilhamos. E por fim, temos a possibilidade de ir para o estado 2, não, de continuar no estado 1, me desculpe, consumindo o 1, então consumo esse 1, e empilho o símbolo 1. Então a minha pilha fica 1, 0, 1, 1, 0. Vamos agora processar esse estado daqui, que nós sabemos ser um estado que vai nos conduzir para a aceitação. Mas veja que o autômato não tem condição de saber. Então no estado 2, lendo 1, desempilho 1 e empilho lambda. Então ficamos 0, 0. Agora podemos, mais uma vez, estado 2, leio 0, consumo 0, desempilho 0. Então, fico no estado 0, 2, lambda, lambda. Então, aqui é um estado de aceitação. Então, vamos, só por questões de exercício, para praticar, concluir esse estado aqui, essa configuração instantânea. Então, no estado 2, 0, com 1 no topo da pilha, nada podemos fazer, pois justamente não há transição possível. Então, estado 2, lendo 0, ele requer 0 no topo da pilha, mas nós só temos 1. Então, esse estado, essa configuração instantânea, morre. E aqui, no estado 1, com 0, lendo 0, 1 no topo da pilha, nós temos 3 possibilidades. A primeira delas é fazer a transição lambda, lambda, lambda. Então, iríamos para o estado 2, nada consumimos, nada desempilhamos. Temos a possibilidade de fazer a transição com o chute de que é o meio da palavra e essa palavra de tamanho ímpar. Então, iríamos para o estado 2, consumiríamos o 0, lambda, e a pilha ficaria inalterada. E temos a outra possibilidade, que é justamente permanecer no estado 1. Estado 1, consumo o 0, então aqui ficaria lambda, empilho 0. Vamos lá. Essa configuração nada posso fazer, pois há 0 para ler, mas a transição requer 0 no topo da pilha. O autômato morre. Aqui nada há o que ser feito. Veja que estamos no estado final, consumimos a palavra toda, mas a pilha não está vazia. Então, não é de aceitação. Aqui
estamos em um estado que não é final, consumimos a palavra toda e a pilha não é vazia, então não é de aceitação. Então, com isso, nós vimos que essa palavra 0110 é justamente uma palavra que é aceita, reconhecida por essa linguagem. Mas recapitulando, a ideia do autômato. A ideia do autômato é, no estado 1, eu leio a primeira metade da palavra. E aqui, quando eu faço a transição para o 2, do estado 1 para o 2, eu faço um chute. Essa primeira transição é um chute indicando que a palavra é de tamanho par e eu cheguei ao meio da palavra. Enquanto essas duas últimas transições, elas são equivalentes ao chute para palavras de comprimento ímpar, onde eu ignoro o elemento do meio, na posição do meio. Então, resumindo, se W for par, será percorrida a transição de 1 para 2 sob lambda. Se for ímpar e o símbolo do meio for A, será percorrida a transição de 1 para 2 sobre A. Na verdade, aqui há um pequeno erro, que é 0 ou 1. Um pequeno erro no slide, mas que não compromete o entendimento. Então, com isso, nós vimos um exemplo de uma APN para reconhecer a linguagem dos palíndromes. E no próximo vídeo, nós vamos definir outros tipos de reconhecimento para o autômato de pilha. Muito obrigado!